Gente, boa noite a todos. Quero agradecer muito pela oportunidade, Pastor Rubens, porque para mim é um grande privilégio estar aqui hoje, essa noite, poder compartilhar um pouco do Evangelho com você e também entregar para você aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos. E eu acredito que vai enriquecer muito a sua vida e abençoar a sua jornada financeira, profissional. Se você é um empreendedor também, vai abençoar muito a sua vida. Para quem não me conhece, eu tenho um programa na Rádio Vinha FM. Quantos aqui são ouvintes da Rádio Vinha FM? Deixa eu ver. Aí sim, agora melhorou. Eu sou pastor André Francisco e eu tenho um programa na nossa rádio chamado Graça para Prosperar, toda segunda-feira, às 9h30 da manhã. Quantos aqui já ouviram esse programa? Ou pelo menos já ouviram falar? Deixa eu ver. Amém. Glória a Deus. Que bom. Então você já acompanha, já sabe o nosso conteúdo lá na rádio. E além disso, eu também sou contador. Apesar de não exercer a profissão, eu sou contador. E tenho a graça de trabalhar com finanças. Exatamente há 27 anos que eu trabalho com finanças. Então eu sou da época em que gerente mandava realmente na agência. Na agência bancária. E hoje eu tenho o privilégio também de auxiliar o pastor Aloísio nas finanças da igreja. Eu sou responsável pelas finanças da videira. E isso já tem 14 anos que eu estou ao lado do pastor Aloísio, gerenciando todas as finanças da igreja, tudo. Então, nós somos hoje aproximadamente 23 empresas, pastor Rubens. Porque eu não sei se você sabe, mas a igreja, ela tem um CNPJ. Então, tendo um CNPJ, ela precisa de ter uma vida jurídica. Então, acaba que às vezes você vem e recebe a parte espiritual e você esquece que existe toda uma administração, um grande desafio. Estava conversando com o pastor Rubens e vendo a grandeza do trabalho que os irmãos estão desenvolvendo nesse lugar. Irmãos, vocês estão de parabéns, porque essa igreja é uma igreja que está debaixo de um selo espiritual. E o selo espiritual é isso daqui. Você fala, pastor, mas isso é selo espiritual? Você sabe por quê? Pastor Rubens estava compartilhando comigo o milagre que vocês estão vivendo. Tem gente que fica a vida inteira para fazer o que vocês fizeram em 4 anos. Vida inteira. Eu conheço pastores que a vida dele ministerial é para fazer algo semelhante. Nem digo como, mas semelhante ao que vocês estão construindo aqui. E eu creio que isso é um testemunho para glorificar o nome do Senhor. E é só o início. E Deus, Ele vai fazer isso através da sua vida. E presta atenção em algo: quando Deus quer prosperar a igreja, Ele arruma uma necessidade na igreja. Sabia disso? Então eu fico muito suspeito quando o pastor Aloísio, ele sente-se desafiado por Deus a um novo desafio, como foi a Arena Bueno. E aí ele começa a compartilhar e falar, não, nós agora vamos destruir o prédio e nós vamos levantar um novo, e nós vamos precisar de recursos. Irmãos, foi milagre em cima de milagre. Mas você sabe o que é extraordinário? É que todas as vezes que a igreja ela passa por uma necessidade, eu enxergo uma oportunidade de prosperidade na minha vida. E o testemunho que nós temos visto lá na videira é de pessoas que no início entregaram uma oferta e aquela oferta se transformaram no seu dízimo. Olha que coisa extraordinária. O seu dízimo. Eles entregaram uma oferta de fé especial e aquela oferta se tornou o dízimo delas. Eu me recordo de um irmão que ele deu R$1.000 e R$1.000 era o que ele ganhava. Mas ele foi lá e falou, vou parcelar isso aqui no cartão, e ele comprometeu o cartão dele inteiro. Nem recomendo você fazer isso como administrador, mas se você sentir uma direção de Deus. E ele fez isso, pois no final do ano Deus operou de maneira tão milagrosa na vida dele, que ele estava dizimando R$1.000. Então aquilo que foi a oferta de fé que ele fez, se tornou o dízimo dele. Quando você tem uma direção de Deus e obedece, acredite,
Deus ele só está criando uma circunstância para honrar a sua vida e abençoar a sua história financeira. E eu tenho certeza que hoje você vai receber da parte de Deus muita graça e muito favor. Eu também sou escritor. Além de pastor, eu sou escritor. Eu escrevi um livro, estou terminando outro. Na verdade, eu tenho 2 livros, estou terminando o 3º livro. O primeiro livro que eu escrevi é um livro muito antigo, eu nem publico ele mais, mas chama Frases para Meditar e Compartilhar. Eu era pastor de adolescentes e eu tinha um hábito de sempre ficar postando frases, segunda palavra, frases espirituais, e eu transformei todas aquelas frases em um livro. Depois, eu fui desafiado por Deus a dar aula em uma turma de seminário sobre finanças. E quando eu estava ministrando essa aula, eu perguntei para a turma assim: quem aqui está endividado? Para minha surpresa, pastor Rubens, todo mundo estava endividado. Falei: você está com o nome sujo, levanta a mão. Aí eles levantaram a mão. Aí eu peguei e mudei. A aula que seria de administração financeira foi como vencer as dívidas. Então eu fiz um seminário intensivo de 15 aulas, ensinando os irmãos como vencer as dívidas. Eu costumo brincar na rádio com os ouvintes, dizendo o seguinte: olha, eu nunca ressuscitei um morto, mas eu já ressuscitei vidas financeiras aí de muitas pessoas que estavam endividadas e foram abençoadas através do conteúdo. E esse seminário, os próprios irmãos gravaram todas as aulas, transcreveram as aulas e falaram assim: pastor, toma aqui um livro para você. E eles me deram um livro. Aí depois, é claro que eu fui lá, lapidei todo o livro, coloquei mais conteúdo ainda, mas essas aulas do seminário se transformaram em um livro, que eu tinha ministrado para os alunos. Então esse foi o meu 2º livro, chamado Paz Financeira, Como Vencer as Dívidas. Esse livro tem um detalhe: ele não está na versão impressa mais, senão eu teria trazido aqui para poder abençoar os irmãos, porque ele acabou. Eu lancei esse livro, eu fiquei assustado, eu lancei esse livro no ano de 2019, e em um mês, eu tinha feito 1.300 tiragens do livro. Em um mês, não tinha mais nenhum, nem eu fiquei com o meu livro, eu só tenho ele no digital. E aí as pessoas pegaram e falaram assim: pastor, escreve mais, faz mais, lança mais esse livro. Então, nós estamos, por meio da pressão dos irmãos, eu estou lançando novamente esse livro, junto com um outro, que é em comemoração aos 7 anos de programa Graça para Prosperar na Vinha FM. Então eu estou lançando, eu acredito que no mês que vem, no final do mês que vem, eu vou lançar o livro Graça para Prosperar, que é em comemoração aos 7 anos de programa lá na Rádio Vinha, e eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, esses 2 livros que nós estamos, tanto o Paz Financeira, Como Vencer as Dívidas, quanto também o Graça para Prosperar, que vai ser um livro que vai abençoar muito a vida de muitos empreendedores, pessoas que querem receber instrução do Senhor para poder avançar na sua vida financeira. Amém? Glória a Deus. E você pode acompanhar, tem um detalhe: o Paz Financeira, Como Vencer as Dívidas, eu disponibilizei ele no meu Instagram. Como? Então você entra na bio do meu Instagram, e lá na bio do meu Instagram, ele está lá disponível para você. E ele está disponível apenas pela taxa da plataforma. Então eu coloquei ele disponível numa plataforma, e eu cobro lá apenas o que a plataforma cobra, para poder disponibilizar para você. Então você pode entrar lá na bio do meu Instagram é PR André Francisco, ok? Só colocar o PR antes e o meu nome, André Francisco. Aproveita e me segue, se você ainda não me segue, você vai ser muito abençoado, tem muito conteúdo interessante, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai abençoar muito você. Glória a Deus. Feche seus olhos, se você pode, aonde você está, coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado, porque a sua palavra é sempre viva, abundante, poderosa, transformadora, e nessa noite eu creio que o Senhor trouxe nesse lugar cada um daqueles que precisam de ser alimentados, fortalecidos, encorajados. Por isso eu te peço, em o nome de Jesus, abençoa os seus filhos. Ó Deus, que eles recebam do céu graça, vida, favor de Deus, unção de Deus, fluir abundante do Espírito. Que eles sejam visitados a partir desse seminário com abundante prosperidade.
e o nome do Senhor seja glorificado na vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, enquanto eu orava sobre o que ministrar para vocês nessa noite, o Senhor falou algo ao meu coração. Presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite, porque hoje, o que eu vou pregar aqui, eu não compartilhei em nenhum outro lugar até aqui. Então, Deus me deu uma palavra para vocês. Diga amém. E eu creio que vocês nem contem muito para os irmãos do meu prédio, porque senão eles ficam com ciúmes. Você fala, pastor, mas espera aí, você foi lá, entregou uma palavra, né, Leonardo? Aí eu vou ter que falar, não, mas não foi bem assim, entendeu? Pastor tem que ter aquele jeitinho, né, pastor Rubens? Igreja de você é ciumenta também? Tem certeza que é. Igreja abençoada. Então, todas as vezes que a gente fala sobre propósito, busca pelo propósito, eu creio que o motivo pelo qual você está aqui é por dois motivos. Existem dois motivos pelo qual Deus te criou. Olha que coisa. Deus, Ele te cria, e Ele te cria para um propósito. E a busca incansável das pessoas é uma busca por propósito. Mas eu te digo, existem dois motivos apenas pelo qual Deus te criou. Quantos querem saber quais são esses dois motivos pelo qual Deus te criou? Aleluia. Então presta atenção. Um motivo pelo qual Deus te criou, o primeiro deles, Deus te criou para você ser cheio dele. Diga amém. Quando Deus te fez, Ele te criou com um objetivo. Eu quero que essa criação me contenha. Então presta atenção, diante de tudo que há nesse planeta, e esse planeta é maravilhoso, a criação, a natureza, os animais, tudo que Deus fez é belo, é extraordinário, é pródigo, é maravilhoso, se sobrevive por si só. Deus, Ele criou por um objetivo, mas presta atenção, apenas o homem foi criado para conter a presença de Deus. Deus, quando fez o homem, Ele disse, eu vou habitar nele. Não é maravilhoso isso? Então Deus, Ele te criou para você ser cheio dele, para conter a Ele. Agora, existe um segundo motivo pelo qual Deus te criou. Então o primeiro motivo é para ser cheio de Deus. O segundo motivo pelo qual Deus te criou é para você ser usado por Deus. O primeiro motivo é para ser cheio dele. O segundo motivo é para ser usado por Ele. Então, presta atenção, em toda e qualquer circunstância e ocasião, coloque-se na brecha, à disposição, para ser um instrumento nas mãos de Deus, e ser usado por Deus, na onde Deus te estabeleceu. Se é na sua empresa, na sua família, na sua escola, na sua faculdade, eu quero declarar que a ousadia do Espírito já foi liberada sobre você, e eu te digo, a sua vida será uma vida que irá glorificar a Deus, e quando você glorifica a Deus, você já está sendo um instrumento de Deus. Dentro desse propósito, então Deus, Ele te criou para ser cheio dele e para ser usado por Ele. Dentro desse propósito, existe algo a mais, que é um negócio chamado dom. Deus, Ele confiou a você dons. Diga amém. Então, aqui nesse auditório, existem pessoas que têm dons distintos. Alguns têm habilidades extraordinárias, outros têm capacidade de fazer, por exemplo, tem gente aqui que tem um dom vou te dar um exemplo banal aqui, de contar piada. É bom esses irmãos, porque eles alegram o ambiente, não é verdade? Então o ambiente está ali, ele já viu gente que só de olhar no rosto deles já fica querendo rir? Que ele é engraçado, ele exala alegria, ele é divertido, ele tem um dom, ele recebeu um dom de Deus. Está me entendendo? Existem outras pessoas que têm uma habilidade de transformar qualquer coisa em algo sistematizado. Então, ele pega um encontro, por exemplo, um retiro espiritual que está sendo organizado, e ele fala, não pastor, pode deixar que eu vou sistematizar tudo, organizar. O pastor vai lá e só prega. É
maravilhoso. São pessoas que são abençoadas com dons. Existem outras pessoas que têm um dom de administrar dinheiro, e eu me coloco nesse grupo. Eu sou uma pessoa que Deus me deu uma graça para administrar dinheiro, entende? E eu tenho abençoado a igreja com esse dom. Agora eu te digo algo, presta atenção. Tem pessoas que também têm o dom de ganhar dinheiro. Agora, são dons distintos, e você precisa, presta atenção, olha para mim, você precisa de reconhecer a unção que existe na vida de cada um. Está me entendendo? Quando eu reconheço a unção que existe na vida do irmão, eu tenho uma unção para ganhar dinheiro, um exemplo. Mas esse daqui tem a unção para administrar dinheiro. Eu chego para ele e falo: irmão, eu preciso da sua unção. Eu preciso que você me ajude nisso daqui. Aí o irmão que tem a unção para administrar dinheiro, ele olha para ele e fala: rapaz, e eu preciso da unção de ganhar dinheiro. Vamos trocar experiências aqui, conexões, vamos fazer a coisa acontecer. E aí é onde a Bíblia fala que a multiforme sabedoria de Deus é apresentada. Deus, ele mora na vida da igreja no meio da multiplicidade de dons. Deus, ele não vai dar tudo para um. Está me entendendo? Deus, ele dá a sua sabedoria de maneira distribuída. E quando nós reconhecemos a unção de Deus na vida de uma pessoa, você reconhece aquela unção e você se coloca debaixo para receber aquela unção. Deus, ele te honra e te abençoa. Consegue me entender? Então, não pense que o seu propósito... Agora, eu vou falar uma palavra aqui para os jovens. Eu estou vendo alguns jovens aqui, então quero falar algo para você. Presta atenção. Jovens confundem muito uma coisa, que é o quê? E às vezes tem adultos também que confundem. Eu quero fazer o que eu gosto. Já viu? Eu vou fazer o que eu sou apaixonado para fazer. E aí você entra na internet e vê um palestrante bem intencionado falando: olha, para com isso, você tem que trabalhar com o que você gosta. Você tem que fazer o que está fluindo dentro de você, sua paixão. Qual que é a sua paixão? Faz isso, vive disso. Olha, eu vou falar algo para você. Isso é de uma ignorância muito grande. Por quê? Porque você não tem que fazer o que é a sua paixão. Porque Deus, ele não vai te cobrar, quando você chegar lá na glória, a sua paixão. Sabia disso? O que você era apaixonado? Não, eu sou apaixonado por cozinha. Ah, é? Então, você é apaixonado por cozinha, então, me diga, o que você fez para mim? Já que essa era a sua paixão. Não, Deus, ele não vai te cobrar por paixão. Deus, ele vai te cobrar pelo dom que ele confiou nas suas mãos. Às vezes, presta atenção, às vezes o seu dom, ele está vinculado à sua paixão. Então tem gente que nasce igual o Neymar. A paixão dele é jogar bola e o dom também. Maravilhoso, é ou não é verdade? Mas nem todo mundo é assim. Então, por exemplo, o brasileiro é apaixonado por futebol, é ou não é verdade? Mas todo brasileiro é jogador, vive disso? Não é. Isso significa que nem todo mundo vai viver da sua paixão. Às vezes, você vai exercer o seu dom, escute isso, às vezes você vai exercer o seu dom para bancar a sua paixão. Diga amém. Quem aqui gosta de pescar? Quem tem a pescaria como uma paixão? Deixa eu ver. Paixão, você gosta mesmo? Gosta mesmo? Dá para contar uma história de pescador aí? Tá brincando, rapidinho, tô brincando. Quem aqui gosta de pescar de verdade? Tipo assim, se você ficar um mês sem pescar, 2 meses sem pescar, você começa a ter crise de abstinência. Deixa eu ver, isso é paixão. É aquele lá, pescador antigo, levantou e fechou rapidinho a mão. Glória a Deus, é a sua paixão. Você vive de pescaria? Não vive. Não é verdade? A pescaria é uma paixão, você não vive disso. Então Deus, ele confia a você dons. E às vezes os dons que Deus confia a você é para você bancar a sua paixão, é para você bancar aquilo que você gosta de fazer. Então, por exemplo, todo mundo aqui ama a vida da igreja. Quantos aqui são apaixonados pela vida da igreja? Mas quantos aqui vivem de dedicação exclusiva da igreja? Deixa eu ver.
além dos pastores? Ninguém. Por quê? Porque a sua paixão é a igreja, mas você trabalha fora, e aí que você está realizado. Lá fora é um dom que você recebeu de Deus, para trabalhar, adquirir o seu sustento, e ser um canal de Deus lá também, abençoar o lugar que você está. Mas aqui, você está aqui para honrar o Senhor, amar o Senhor, porque aqui você tem paixão, prazer, alegria. Quantos estão me compreendendo aqui? Diga amém. Posto isso, uma vez que você entendeu que você tem dons, uma vez que você entendeu que Deus ele confiou habilidades nas suas mãos, e essas habilidades ela vem para um propósito, você precisa de conhecer 8 tipos de pessoas. E eu prometo para você que eu não vou demorar. Pastor Rubens disse que eu posso ir até 10. Estou brincando. Até que hora, Pastor Rubens? Fica à vontade. Olha, eu levo a sério esse negócio, hein? Se o povo começar a sair aqui, Pastor Rubens, eu vou ficar constrangido. Aleluia. Mas eu prometo que eu não vou demorar. Eu quero compartilhar com você 8 tipos de pessoas que estão destinadas ao fracasso. Pastor, não quero falar de fracasso, quero falar só de vitória. Mas conhecendo o caminho do fracasso, é só você virar e falar assim: não vou na direção desse caminho, vou na outra. Quantos estão me compreendendo aqui? Eu não quero ir em direção ao fracasso, eu quero experimentar da bênção, do suprimento, da provisão e da graça de Deus sobre a minha vida. Porque eu vou te dizer uma coisa, irmãos: prosperar é muito bom, mas acredite, a prosperidade ela não está relacionada só a dinheiro, está me entendendo? Tem muita gente que fala: não, pastor, eu quero prosperar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero abençoar a obra, eu quero fazer tudo isso. Mas presta atenção, prosperidade não está relacionado só à vida financeira. A vida financeira é um dos braços da prosperidade, mas a prosperidade genuína do espírito, ela tem que alcançar 3 áreas da sua vida. Primeiro, ela tem que alcançar o seu espírito. Um homem próspero é uma pessoa que nasceu de novo. Eu conheço muita gente próspera, mas está indo para o inferno, não é próspero. Se a prosperidade ainda não chegou na sua vida ao ponto de te levar para o céu, é sinal que você ainda não é próspero no espírito. Então, a prosperidade, ela tem que alcançar o seu espírito. A segunda coisa é o corpo. Você tem que experimentar de saúde. A promessa de Deus para a sua vida é saúde, paz, prosperidade. Então é isso que você tem que requerer diante de Deus. Eu quero experimentar de um corpo saudável, eu quero experimentar de uma vida abundante, transbordante, e isso passa por uma vida saudável, um corpo alegre. E também, a Bíblia diz que é o corpo, a alma e o espírito. Uma alma próspera é uma alma que está aberta a relacionar-se sem demandas. Então, você consegue conviver uns com os outros sem se tornar refém de ninguém, porque você tem uma alma abençoada, uma alma próspera. Quantos querem experimentar de prosperidade aqui, em todos os níveis dela? Diga amém, no nome de Jesus. Então, eu quero falar com você hoje sobre 8 tipos de pessoas que sempre irão fracassar. Você está preparado? Está mesmo? Posso falar tudo aqui? E é tudo baseado na palavra, está me entendendo? É tudo baseado no Evangelho. Por isso que quando você recebe o Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, se você crê no poder do Evangelho, o Evangelho ele tem o poder de mudar os seus pensamentos, e quando você muda os seus pensamentos, portas se abrem. Irmãos, presta atenção. O motivo pelo qual você está sofrendo em alguma área hoje, é porque tem algo que você precisa aprender, é porque tem algo que você precisa receber. E quando você aprende e recebe, o Senhor te honra. Diga amém. A palavra de Deus diz, em Números capítulo 13, versículo 30. E aqui está o primeiro tipo de pessoa que sempre irá fracassar. Números capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela.
Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Escute, o primeiro tipo de pessoa que está destinada ao fracasso é o incrédulo, aquele que não crê. A pessoa que não crê, escute isso, ela está sempre focada no eu, ela está sempre focada na sua limitação. Escute, Deus ele quer operar milagres, Deus ele quer fazer grandes coisas, mas a pessoa que está focada em si, ele só consegue enxergar a sua limitação. Deus ele quer operar milagres na sua vida, e para você experimentar de milagres, de suprimento, de expansão extraordinária da parte de Deus em todas as áreas da sua vida, você não pode entrar no terreno da incredulidade. Muito pelo contrário, você tem que entrar na posse daquilo que Deus está entregando para você. Coloque Cristo na equação, saia do terreno da incredulidade. E eu te digo, quanto mais você olha para si, mais incrédulo você se torna. Porque quando Deus ele chega para você e diz: eu vou entregar uma promessa aqui para você, você irá prosperar de maneira abundante. Eu estou vendo sobre a sua vida prosperidade. Eu consigo ver o Senhor te visitando com abundância. Qual que é o problema do incrédulo? É que ele olha para si e ele conclui o quê? Não mereço. Por que eu não mereço? Porque ontem eu discuti com a minha mãe, ontem eu discuti com a minha esposa, ontem eu fiz isso e aquilo outro, então eu não mereço. Presta atenção, o incrédulo, ele olha para si e ele conclui que a promessa não é para ele, porque ele está no terreno da incredulidade olhando para si. Mas presta atenção, Deus ele quer colocar você no terreno da promessa, e quando você entra no terreno da promessa, você remove a imagem de incredulidade e substitui a imagem da incredulidade pela imagem da promessa, e começa a desfrutar de graça abundante da parte de Deus em todas as áreas da sua vida. Por isso, meu querido, presta atenção, escute isso. A fé, a Bíblia diz, vem pelo ouvir, e a incredulidade também. Você pode observar, se você está vivendo num terreno de incredulidade, é porque você está ouvindo as pessoas erradas. Deus ele libera uma promessa, mas aí você compartilha a promessa com uma pessoa incrédula, e aquela pessoa incrédula, ela começa a jogar, de certa maneira, pedras, cascalho naquela promessa, e aquela promessa começa a ficar completamente distante de você. Por quê? Porque você entrou no terreno da incredulidade. Agora, quando você fala a promessa e começa a caminhar de acordo com aquilo que você está declarando, falando: eu creio que Deus vai me prosperar, eu creio que a minha empresa vai florescer, eu creio que essa leve, momentânea tribulação vai transformar num grande testemunho para a glória de Deus. Eu vou ignorar aquilo que eu estou vendo, às vezes o que eu estou vendo não é aquilo que eu quero experimentar de fato, mas eu profetizo e declaro que eu verei a promessa se cumprindo na minha vida, na minha história, na minha empresa, nos meus negócios. E quando você toma posse da promessa e caminha confessando a promessa, os milagres de Deus começam a acontecer de acordo com aquilo que você está confessando. Quantos creem nisso? Diga amém. A Bíblia fala isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 4, versículo 20. Romanos 4, 20, a Bíblia diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Aqui está falando de Abraão. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Aqui está uma receita para você se fortalecer. Se você quer experimentar de abundância, de milagre, de suprimento, de provisão, diante de todas as circunstâncias e cenários, comece a dar glória a Deus. É simples assim, dê glória a Deus. Fale: Senhor, glorificado seja o teu nome, glória a Deus. Engana o inimigo. Esses dias um irmão me mostrou um vídeo, pastor Rubens, como dar um susto na pobreza. Alguém aqui já viu esse vídeo?
É um vídeo muito legal, que o rapaz acorda e ele liga, ele falou: hoje eu vou na concessionária mais cara que tem aqui de carros de luxo da cidade. Aí ele entra numa concessionária de carros de luxo, de Porsche, e começa a ver os carros. Escuta, quanto que é esse carro? Aí o cara fala: não, esse daqui é 800 mil reais. 800 mil reais é muito bom. E como que eu faço? Não, você entra ali naquela sala, começa a escolher o carro e montar o carro. Ele: tudo bem, deixa eu montar. E entra na sala e começa, porque não sei se você sabe, mas quando você vai comprar um Porsche, todo Porsche, ele é feito exclusivo para você, que está comprando, zero. Então você entra numa sala e você começa a montar o carro. Eu quero esse banco, por isso que ele demora tanto a ser entregue, porque ele é um carro feito de maneira exclusiva. Aí ele começou a montar o carro, e a pessoa perguntou: como que o senhor vai pagar o carro? Ele: à vista. Me passa o Pix, mas esse Pix desse valor eu vou ter que ir no banco. Ele: vai, tudo bem, então pega o Pix. E aí o final do vídeo é o seguinte: e aí, você comprou o carro? Ele: claro que não tem dinheiro para comprar isso não, mas eu dei um susto na pobreza hoje, que ela acordou assustada comigo. Que ousadia é essa? Eu vou falar algo. Eu quero que você dê um susto no diabo hoje. Pastor, como que eu dou um susto no diabo? É quando você começa a declarar a promessa, quando você começa a visualizar a promessa, quando você começa a crer naquilo que Deus disse. Deus disse que Ele tem prosperidade, abundância, suprimento. Deus falou que a sua empresa vai prosperar, vai crescer. Você vai experimentar de abundância, de suprimento, de provisão. Então creia, comece a dar glória a Deus. Comece a ver os boletos, né, pastor Rubem? E comece a dar glória a Deus. E a provisão, o milagre, o suprimento vão se multiplicar diante de você. Você crê nisso? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, a palavra fala: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Irmãos, presta atenção, as promessas de Deus, elas não são automáticas. Deus, Ele entregou as promessas na sua vida, diga amém. Mas para elas se cumprirem na sua vida, você precisa de declará-las. Quando você declara as promessas, você está ativando elas para acontecer. Deus já deu para você, é seu. Mas quando você declara, você experimenta de suprimento, de provisão da parte de Deus, no nome de Jesus. Diga amém. O segundo tipo de pessoa que irá fracassar é o indeciso. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 7. Na verdade, o melhor nome para o indeciso aqui seria inconstante. A Bíblia diz assim: olha, não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Presta atenção, nós precisamos de ser pessoas decididas. A pessoa que é decidida, ela decide algo e ela não olha para trás. Ela vai em direção àquilo que ela decidiu. Pastor Rubens, se você fosse olhar para trás, diante de todo o desafio que Deus deu a graça dessa igreja experimentar, você não estaria aqui. Quando Deus entregou a palavra, você recebeu a palavra, como você testemunhou para mim, e a partir daquele momento você só foi para frente. Por quê? Porque é para frente que se caminha. Qual que é o grande problema da indecisão? Presta atenção, ser indeciso não é demorar para decidir. Está me entendendo? Tem gente que fala: meu marido é muito indeciso, porque ele demora a decidir. Não, demorar a decidir, às vezes é sinal até de maturidade. Está me entendendo? Sinal de maturidade. Agora, o indeciso é aquele camarada que ele começa algo agora, mas aí ele para. Ele dá um passo, fala: gente, agora nós vamos comprar o terreno. Aí ele pega e fala: não vamos comprar esse terreno mais não, nós vamos comprar uma chácara. Aí ele faz: agora não vamos comprar a chácara mais não, agora nós vamos comprar uma Kombi. Não, agora nós vamos comprar o som, gente, esquece o som, vamos comprar LED agora.
ele é indeciso. Por quê? Porque o indeciso, ele não tem um alvo, ele não tem um foco, ele não tem algo no coração. Consegue me entender? Então eu te digo algo: o indeciso, ele não experimenta de suprimento, porque ele é inconstante. Então muitos começam coisas e terminam rápido, porque são inconstantes. Esses dias uma pessoa me procurou e falou o seguinte: pastor, eu estou com uma fábrica. Eu não quero expor a pessoa, mas ele tinha aberto uma fábrica de algo de comida. E ele falou assim: olha, eu estou aqui com essa empresa e tudo, mas ela não está indo para frente. Eu falei: tudo bem, me explica aí qual que é a sua rotina dentro da empresa. Porque primeiro eu preciso conhecer o dono da empresa. E ele começou a me falar como que ele funciona, o trabalho dele. Ele tem 3 funcionários, aí ele acorda 7 horas da manhã, passa no supermercado, compra tudo o que a empresa precisa. Aí depois que ele compra tudo que a empresa precisa, ele chega lá, abre a loja, né, dá a direção para os funcionários, depois ele vai para a casa dele. Eu falo: mas e aí, você volta lá? Aí depois eu volto, 5 horas da tarde, para fechar o caixa, e o negócio não está indo para frente. Eu queria que você me ajudasse. Então eu vou te ajudar. A partir de hoje você vai chegar lá no seu negócio às 7 horas da manhã, e você vai sair às 7 horas da noite. Ele: não, mas eu não dou conta, eu não posso, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então você vai deixar de fazer as outras coisas, e você vai fazer agora isso que você propôs a fazer. Ele: não, mas eu não dou conta de ficar no lugar parado, estático. Eu falei: então você vai se esforçar a ficar parado no lugar, porque presta atenção, para o seu negócio acontecer, fluir, você precisa de se doar a ele, você precisa de dedicar, você precisa de ser constante no seu trabalho, até mesmo para você pensar o seu negócio, você observar a maneira como os seus funcionários estão trabalhando. Então tudo isso vai agregar valor dentro do seu negócio e trazer prosperidade para o seu empreendimento. Por fim, ele não conseguiu, ele fechou as portas, porque era muito difícil para ele se entregar ao negócio. Por quê? Porque era inconstante. Pessoas inconstantes, elas não conseguem chegar ao fim. Eu sei que você está me ouvindo, e você pode concluir: pastor, mas esse é um problema meu, eu não consigo vencer isso. O Espírito Santo pode te ajudar a vencer isso. Você já conversou com Deus a respeito disso? Você já chegou para o Senhor e falou: Senhor, eu sou essa pessoa inconstante, eu já reparei que as coisas na minha vida não avançam, porque eu não consigo estabelecer uma prática, uma rotina de constância. Senhor, me ajuda. Se você clamar ao Senhor por ajuda, Deus, Ele vai te ajudar e trazer constância sobre a sua vida. E acredite, o segredo da bênção, da prosperidade, às vezes ele está num único detalhe, chamado constância. Eu sou pastor já há 20 anos que eu sou pastor. 18 anos que eu sou pastor. 18. Estou fazendo 19 anos esse ano de ministério. 19 anos. E nesses 19 anos a minha vida não mudou muito. Porque já tem 19 anos que todos os dias eu acordo 5h45 da manhã, vou para a oração, depois eu leio a Bíblia, depois eu leio um livro, depois eu tomo um café, depois eu aconselho, depois eu vou e faço academia. Apesar que não está resolvendo tanto, mas acredite, eu faço. Vou para a academia, faço as coisas que tem que fazer. À tarde eu vou preparar alguma coisa administrativa da igreja, porque eu tenho uma função administrativa. Aí depois eu volto de novo para dar aula. 19 anos, a mesma coisa. Entendeu? Aí eu tenho alguns amigos que olham para mim e falam o seguinte: André, não daria conta nunca de fazer o que você está fazendo já há 19 anos. Mas acredite, o segredo do sucesso de muitos está na constância deles. Sabia disso? Se você vê a vida do pastor Aloísio, ele fez 35 anos de ministério. Nesses 35 anos de ministério, o que o pastor Aloísio faz é a mesma coisa. Ele acorda, ele ora, ele lê a Bíblia, ele lê um livro, ele reúne, ele aconselha. 35 anos fazendo a mesma coisa. Consegue me compreender? Então não ignore o poder da constância. Seja constante. O terceiro tipo de pessoa que fracassa é o apático.
apático. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 2, presta atenção nesse texto. Está projetando a Bíblia? Tá. Olha o que a Bíblia diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, olha que coisa forte, nada tendes, porque não pedis. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago, ele está dando uma resposta forte, agressiva, para justificar o motivo pelo qual você não tem alguma coisa que você queria muito. Ele está dizendo o seguinte: você não tem porque não pede. E esse é o motivo pelo qual você não precisa de ter inveja de ninguém, porque é só pedir que Deus dá. Sabia disso? A única coisa que você precisa é pedir. Tiago, ele está te dizendo: olha, pedi e não recebei, porque pedis mal. Escuta, eu sei que algumas pessoas falam: não, eu não vou pedir, porque eu tenho medo de cair naquilo que Tiago fala, que é de esbanjar. Não, presta atenção, querido. Uma pessoa que está pedindo para Deus prosperidade, para ter uma vida melhor, ele não está pedindo para esbanjar. E se Deus te der a graça para esbanjar, acredite, você vai esbanjar em Deus, na presença de Deus, na vida da igreja, com sabedoria. Então uma pessoa que está pedindo para Deus algo, ele não está pedindo com essa intenção. Consegue me entender? Então, o motivo pelo qual o Tiago diz que a pessoa não pede, é porque ela não tem, é porque ela não pede. Você sabe quem é o apático? O apático é aquele que não tem vigor. O apático é aquele que acorda todos os dias, falando: onde você vai? Trabalhar, né? Tá feliz? Tá. Trabalhar aqui nesse trem aqui, Deus me livre. Esse faraó desse meu chefe aqui é horrível. Irmão, ele é faraó? Então pede para Deus um emprego novo, para você trabalhar feliz, alegre. Não dou conta desse negócio aqui, a vida é assim mesmo. Sabe aquela pessoa que já está indiferente com os resultados e se sente extremamente frustrado? Aí, esses dias eu estava conversando com um irmão e ele falava: pastor, porque alguma coisa tem que acontecer na minha vida, eu já tenho 50 anos, eu não tenho nada, eu não tenho uma casa, né? O meu carro é um dia na oficina e um pouco comigo, mas o dinheiro que eu ganho é para sustentar o carro, porque o carro dá mais problema do que é velho, carro sempre na oficina, e ele se sentindo extremamente frustrado. Aí eu olhei para ele e falei: filho, presta atenção, você já pediu para Deus para mudar a sua história? Aí ele fala: já pedi sim, pastor. Você sabe, eu fico com receio desse tipo de crente, porque esse tipo de crente é aquele crente cala a boca, pastor. Não, pastor, já estou orando, está nada. Não está. Falei: me mostra a sua oração. Não, eu estou orando. Que dia que você ora? Então é o seguinte, você vai vir orar comigo aqui, na oração, 6:30 da manhã, pergunta se aparece. Não, ele não aparece. E quando aparece, depois que recebe a bênção, some. Tem gente que, eu amo os crentes. Teve um irmão, está gravando, pastor Rubens? Aleluia. Espero que não chegue nesse irmão. Ele trabalhava numa empresa, na verdade ele era dono de uma empresa que prestava serviço para a Petrobras. E bem na época que a Petrobras teve aquela confusão, lembra? 2013 ali. A Petrobras estava devendo para ele naquela época mais de R$1 milhão. E ele chegou para mim desesperado, falou assim: pastor, a minha reserva para aguentar acaba esse mês. Eu não tenho dinheiro mais mês que vem, se a empresa... E qual que era o problema dele? É que ele prestava serviço só para a Petrobras. Então a única fonte de renda dele era a Petrobras, e estava passando por aquele momento difícil, né? De muitas, enfim, muita luta, né? Aí ele chegou em mim e falou: pastor, me ajuda, fala algo, faz algo. Eu falei: só tem uma coisa que eu posso fazer por você. Ele: o quê? Orar. Vamos orar? Aí eu falei para ele: eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer com você. Nós vamos fazer uma campanha. Virei pastor de campanha. Falei: nós vamos fazer uma campanha de 7 dias.
todos os dias, 6h30 da manhã, nós vamos orar juntos aqui, para Deus liberar esse suprimento, essa provisão. Irmãos, eu chego todos os dias 6h30, eu sou pontual, 6h30 da manhã, estou lá. Ele chegava às 6. Na hora que eu chegava, ele já estava prostrado, que eu tinha medo de, sabe quando o camarada está mergulhado ali na presença, e orando, chorando, Senhor, salva a minha empresa, o meu negócio. Eu falei, eu nunca orei pela minha igreja com aquela intensidade, talvez se eu orar, as coisas mudam. E ele orando ali, primeiro dia desse jeito, no segundo dia eu falei assim, eu vou chegar um pouquinho mais cedo, para ver se eu pego ele lá, se eu chego antes dele. Cheguei 6h20, ele já estava prostrado lá, orando, buscando a Deus, milagres, Senhor faz. No terceiro dia, ele já chegou 6h30, eu achei estranho, porque ele já estava chegando 6 horas, né? Passado o quarto dia, ele não apareceu, sumiu. Mandei mensagem para ele, ele não me respondeu. No outro dia eu liguei e falei, irmão, você sumiu, cadê? Irmãos, depois de 2 semanas ele apareceu na igreja. Aí ele chegou em mim e falou assim, pastor, eu não te contei, né? Eu recebi aquela bênção. No quarto dia da campanha, o milagre chegou. Eles me depositaram aquilo que eles estavam me devendo de maneira integral. Eu falei, irmão, só tem um detalhe, que você se tornou nesses últimos dias o crente mais intenso que eu já conheci. Se eu soubesse que você ia sumir da oração depois que eles te pagassem, eu tinha pedido para Deus te mandar parcelado. Por quê? Porque presta atenção, o alvo de Deus é você. Entendeu? Deus é igual aquele pescador que faz a ceva. Já viu? Joga a cevinha para os peixinhos virem. De vez em quando Deus faz isso com você. Ele joga uma ceva para te atrair. Vem, te fisgar. Fica aqui um pouquinho, filho. Por quê? Porque o alvo de Deus não é a empresa, é você. Ele quer construir essa realidade espiritual de relacionamento, de história, aonde você vai realmente falar, pastor, funciona, eu pedi, Deus fez, Deus moveu, milagre chegou. Então o alvo de Deus é você. Não se torne um crente apático, indiferente, alguém que não tem vigor, não tem energia, já está completamente frustrado com a vida. Você fala, pastor, mas eu tenho 50, 60, 70 anos, as coisas ainda não aconteceram. Ignore a sua idade, pare de olhar para você, olhe para a promessa, olhe para aquilo que Deus pode fazer. E quando você olha para aquilo que Deus pode fazer, o milagre ele chega até a sua vida e muda a sua história e transforma você em um testemunho para a glória de Deus. Se alguém está aqui, me ajude nessa noite, no nome de Jesus. A Bíblia diz algo interessante, que existe um outro tipo de pessoa, que encara as coisas de maneira apática também. A Bíblia fala a respeito do cego de Jericó. A Bíblia diz lá em Lucas 18, acho que no versículo 41, abre para mim aí, deixa eu ver se é aqui. Lucas 18, 41. Se Jesus aparecesse para você, então desenha a cena na sua mente. Jesus aparece para você, pastor, e faz uma pergunta. Ei, olhe para mim. Jesus ele aparece para você e faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? O que você iria responder? Senhor, peraí, só um minutinho, deixa eu ver o que eu preciso. Sei lá, acho que trocar de carro, meu carro já é 2023, 2024 caberia bem, né? Não elétrico, sei lá, está na moda aí, carro elétrico, acho que eu vou pedir, não sei, Senhor, deixa eu ver aqui, talvez uma viagem, Espírito Santo. Senhor, tem como o Senhor vir amanhã, que aí eu te respondo. Sabe quem é esse? Esse é o apático. O apático é aquele que ainda
não tem algo queimando no seu coração. Interessante que Jesus, ele pergunta para o cego de Jericó, ele pergunta o seguinte: o que queres que eu te faça? Ele respondeu prontamente: que eu me torne a ver, porque ele tinha algo no coração. Quando você tem um alvo, um desejo profundo no seu coração, você não precisa de tempo para responder, você responde bate pronto. Senhor, eu quero a salvação do meu cônjuge. Senhor, eu quero a transformação da minha família. Senhor, eu quero um milagre na minha empresa, porque é algo que já está fluindo, transbordando dentro de você. Então você fala e responde de maneira pronta. Por quê? Porque está aí dentro, o alvo está aqui internalizado. Mas tem gente que é apático, ele não pede. Tem gente que ele vive uma vida normal, muito normal. Alguém me mandou um vídeo do irmão Gustavo Lima. Conhece o irmão Gustavo Lima? Eu já profetizo que ele é irmão, que vai converter. Aí o camarada falando assim, que ele estava com depressão. Aí ele pega e fala assim: rapaz, você sabe por que você está com depressão? É porque a sua vida é boazinha demais, é normal. Você não tem um problema, você não tem dívida, você não deve para nenhum agiota, a sua vida é tudo tranquilo. Aí ele falou: por isso que você está com essa depressão. Arruma um agiota te ligando todos os dias, você vai ver se essa depressão não vai embora. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: você é muito apático, você precisa de ter algo levando você a ir para frente, entendeu? E eu te digo algo: quando você tem um desejo profundo, algo que está transbordando dentro de você, e você não tem outra saída senão se prostrar diante do Senhor e buscar pelo suprimento do céu, acredite, isso é fé sendo colocada dentro do seu coração. Pastor Rubens, eu vou te dizer uma coisa: há uma unção muito viva sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Deus vai trazer um tempo de muita abundância sobre a igreja. Mas desde quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo está falando isso para mim e falar para você: não deixe de projetar coisas grandes, porque através dos projetos que Deus vai colocar no seu coração para essa igreja, Deus, ele vai fazer essa igreja experimentar de abundante prosperidade, suprimento da parte de Deus. Por isso, não se intimide em chegar diante da igreja e apresentar novos projetos, porque é Deus dando para a igreja uma oportunidade de experimentar de abundância, de prosperidade, de suprimento e de milagre da parte de Deus. Deus vai levar essa igreja a experimentar de coisas grandes dele, em o nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, em nome de Jesus. Mas não seja apático. A Bíblia diz que um outro tipo de pessoa que também fracassa na vida é o desfocado. Filipenses capítulo 4, verso 13, diz assim: olha, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, existe um alvo, existe um prêmio. Você não deve ficar focado naquilo que aconteceu no passado. Tem gente que ainda não olhou para frente, porque você está preso a experiências ruins do passado. Talvez foi uma experiência de fracasso financeiro, uma empresa que quebrou, algo ruim que aconteceu, e você não consegue olhar para frente. O Espírito Santo está ajustando o seu foco, está ajustando a sua visão, para que você olhe para frente e experimente do suprimento, do milagre e da provisão. Por quê? Porque a bênção de Deus sobre a sua vida está lá na frente. Não olhe para trás, não fique olhando para aquilo que você perdeu, não fique olhando para aquilo que você deixou de ganhar. Olhe para frente, porque o milagre de Deus irá te visitar de uma maneira especial, no nome de Jesus. Mas você precisa olhar para frente, você precisa de ter foco. Quantos estão comigo aqui? Aleluia. Tenha foco. O que é foco? É concentração de energia. Uma das coisas que revolucionou a medicina moderna foi o laser. O que é laser? Então, o laser nada mais é do que uma grande concentração de luz, de energia. Então, a medicina ocular, por exemplo,
ela experimentou de uma grande expansão e revolução por causa do laser. Então, as pessoas conseguem fazer cirurgias, né, do olho para corrigir problemas de visão por causa do laser. O que é isso? É energia focada, concentrada. Quando você tem foco e concentração, não tem como, o resultado vai aparecer. Agora, quando você fica distraído, a energia, ela dispersa. Então, aqui dentro desse prédio, nós temos muita luz dispersa. Por que a luz ela fica dispersa? Porque ela precisa de iluminar. Agora, se quiser iluminar só um determinado lugar, aí tem que ter luz concentrada. Quantos estão comigo aqui? Aleluia. É muito importante que você entenda isso. O foco, ele leva você a experimentar do suprimento, da provisão, do milagre de Deus. O quinto tipo de pessoa que fracassa. O quinto tipo de pessoa que fracassa é aquele que é cheio de justiça própria. Às vezes eu aconselho casais que estão passando por problemas conjugais, por causa de um detalhe. Sabe qual é? Porque ele se ufana diante da vida financeira que eles levam. Um dos cônjuges. Então um dia eu estava conversando com um homem, casal, e ele estava falando, não, porque essa mulher tem que me honrar, porque eu que trago todo o suprimento para essa casa. Deus, eu trabalho e eu sou abençoado financeiramente, eu dou uma vida boa para ela, e ela não me honra. Porque na cabeça dele, a mulher, quando ele chegasse, tinha que ter tapete vermelho, tinha que chegar, né? Acho que é bom, faz bem tudo, mas exigir isso, perde a elegância, não é verdade? Então, o meu filho Davi, a gente brinca, né, Davi? Eu falo para ele lá em casa que ele tem uma maneira de referir a mim. Ele se refere a mim como vossa graça. O que a vossa graça deseja? Que ele quer me tratar com deferência, né? De uma maneira assim especial. Mas eu vou te dizer uma coisa: se ufanar diante da sua vida financeira, se gabar diante dela, é ignorar um ponto. Sabe qual o ponto? Quem garante que o motivo pelo qual você está prosperando é você? Porque eu sou muito desconfiado que tem gente que prospera por causa da esposa. Tem homem que ele está experimentando de suprimento, e ele chega para mim e fala, pastor, Deus está me abençoando, eu estou assustado. Eu falo para ele, é por causa da sua esposa, não é por causa de você. Deus está abençoando ela, está te usando. Aí ele, será? Não tenho dúvida. Por que é importante a pessoa ter essa consciência? Porque, escute algo, isso vale também para mulheres que prosperam muito. Então, eu já acompanhei casais que eles prosperam, e eles se enchem de justiça própria, principalmente quando a mulher ganha mais do que o homem. Eles se enchem de justiça própria, porque às vezes tem a tendência de querer humilhar o cônjuge. E eu vou te dizer algo, um homem humilhado, é um homem que se ele é humilhado em casa, se você não tem a sabedoria para converter toda essa prosperidade que você tem recebido em algo que vai levantá-lo, honrá-lo também, presta atenção, isso vai atingir de maneira profunda a imagem dele de provedor, de alguém que realmente está ali estabelecido por Deus para abençoar a casa. Então, lembre-se sempre de algo que vai mudar a sua vida conjugal nessa área, se você passa por esse tipo de drama. Lembre-se sempre de algo: Deus, ele não manda a provisão para um, Deus, ele manda a provisão para casa. Quantos estão me entendendo aqui? Deus, ele manda o recurso financeiro para a família. Um dia, eu estava orando com uma família, e na hora que eu impus as mãos sobre o filho, eu arrepiei. Eu falei, meu Deus, há uma unção sobre esse menino. Eu falei para a família inteira, eu falei, para tudo, vocês estão prosperando por causa desse menino.
A unção de Deus está sobre a vida dele, tem algo especial na vida dele. Aí os pais ficaram olhando para mim assim, mas esse menino não sabe nem falar direito. Pois é, ele não sabe nem falar direito, e Deus já selou ele. Seja muito cuidadoso, por quê? Porque Deus, Ele tem um compromisso com a sua casa, com a sua família. Então a prosperidade, a provisão, o suprimento, em algum momento pode vir por meio da esposa, pode vir por meio do esposo, mas Deus, Ele traz a provisão para casa. Deus, Ele traz a provisão e o suprimento para a família. E acredite, quando Deus, Ele visita com suprimento, com provisão, com abundância, Ele visita para trazer graça, para trazer desfrute. Não é para dividir a casa. Por isso, remova a justiça própria. Não entre nesse terreno e nesse ambiente de justiça própria, se achando, né, o motivo pelo qual o sucesso chegou. Não, Deus, Ele quer visitar a sua vida e a sua história, a sua casa e a sua experiência financeira com muito favor. Mas é muito importante que você remova isso. Viva sempre uma vida debaixo da humildade do Espírito. Reconheça que o que você tem pela graça de Deus. Não é pela sua capacidade, não é pela sua competência. Se coloque na posição daquele que está ali, debaixo da unção e da graça de Deus, e acredite, o favor se multiplica sobre a sua vida, porque a unção de Deus, escute, é como um rio. Sabia disso? E o rio, ele sempre corre para baixo, de maneira que se você quer receber a unção, você tem que se colocar na posição de humildade para receber. E quando você se coloca na posição de humildade, o favor de Deus te visita e você experimenta de abundante graça da parte de Deus. O sexto tipo de pessoa que sempre fracassa é o ingrato. O ingrato. Olha, irmãos, a pessoa que é grata, ela nos encoraja. Esses dias, chegou uma pessoa, você é um encorajador? Porque o encorajador, ele tem um espírito grato. Ele é aquela pessoa que removeu dos seus lábios as palavras de crítica. E quando você remove as palavras de crítica, é muito mais fácil você entrar no terreno da gratidão, quando você tem um espírito encorajador. Na sua casa, você é grato pela sua família, ou você só tem críticas pela sua esposa, pelo seu esposo? Você é aquela pessoa que verbaliza coisas horríveis, que traz um ambiente de muito peso sobre a sua família? Presta atenção, Deus, Ele não tem isso para você. Mas quando você olha para a sua casa e enxerga gratidão, você fala: Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, né? Os filhos cheios de energia, obrigado pela minha igreja, obrigado pelo meu pastor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e através de mim, obrigado por tudo isso. Quando você tem um coração grato, acredite, o favor se multiplica. Você é grato pelo seu carro? Ou você já entra nele reclamando? Esses dias eu entrei no carro do irmão, ele falou: pastor, esse carro aqui, apesar de ser velho, você não vai ouvir nenhum barulhinho nele. Eu falei: é mesmo? Ele: é, porque os barulhão não deixam. Maravilha. Mas eu sou grato a Deus, pastor, porque foi Deus que me deu. Ele quase escreveu assim no vidro, né? É velho, mas está pago, não tem prestação nenhuma. Louvado seja Deus, mas seja grato, né? Tenha um espírito de gratidão, porque quando você tem um coração grato, o Senhor multiplica o favor na sua vida. Quando você é grato pelo seu carro, você aumenta até o desfrute dele. Quer aumentar o desfrute no seu casamento? Seja alguém grato pelo seu cônjuge. Agradece a Deus: Senhor, obrigado, eu não merecia, mas Deus me deu. E Deus dá o que você precisa. Então o que você tem é aquilo que você precisa. Seja grato por aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Diga amém. Amém. Teve um dia que entrou uma pessoa embriagada lá no meu prédio, bêbada, e deu trabalho. Aí no final, ele chegou em mim e falou o seguinte, na hora do louvor ele chegou, eu falei: olha, você vai fazer o seguinte, você vai prestar atenção na palavra e no final nós vamos conversar. Ele: então tá bom. Aí ele chegou no final, bêbado, e falou assim: pastor, me dá um dinheiro. Pediu dinheiro para mim.
Aí eu falei, não vou dar dinheiro para você, porque você vai beber. Você vai enfiar a cara na cachaça, eu não vou dar dinheiro para você enfiar a cara na cachaça. E outra, você nem prestou atenção na palavra. Você prestou atenção na palavra? O que eu preguei hoje? Falei para ele. Ele, ó, falou um negócio para você. Ele falou para mim, eu nunca vi ninguém pregar igual você. Aí eu falei, toma vintão aqui. Você é encorajador, vou te dar dinheiro. Quem me encoraja é abençoado. Só porque me encorajou, recebeu. Seja um encorajador, porque as portas se abrem diante de você. Teve um irmão, pastor Rubens, tinha um obreiro na igreja, que todo culto entrava um bêbado, e ele começava a bater no povo. Ele só saía quando chegava esse obreiro. Isso por uns 2, 3 domingos. Bater assim, sabe, discutir, empurrar, não era agressivo, porque bêbado normalmente não é agressivo, bêbado é inofensivo. Mas ele começava a empurrar as pessoas e tudo. Aí um dia, os irmãos abordaram esse obreiro e perguntaram para ele assim, escuta, por que esse bêbado só sai com você? O que você faz? Ele, não, é simples, eu chego no ouvido dele e falo o seguinte, vamos beber uma lá fora? Aí ele me abraça e sai, nós vamos junto. E eu deixo ele lá fora e ele fica bebendo e eu volto para o culto. Só isso. Sabedoria é tudo, não é verdade? 4 cultos que o bêbado estava infernizando e só aquele obreiro que resolvia. Oh Deus, tem misericórdia. Seja uma pessoa grata. O ingrato é aquele que acha que tem direitos. Quem acha que tem direitos, ele entra no terreno da justiça própria e perde o favor. Deus, ele não quer que você perca o favor. O favor é a coisa mais importante que você tem. Por isso, não perca o favor. Viva uma vida debaixo da graça e da bondade de Deus. 7º lugar, 7º tipo de pessoa que fracassa é o desrespeitoso. O desrespeitoso é aquele que não honra. Presta atenção. Em todo lugar, existe uma pessoa mais importante do que você. E você precisa de ter honra. A honra, ela faz com que você se coloque na posição para receber de Deus aquilo que Deus tem confiado àquela pessoa. A honra é fundamental para que, de maneira espiritual, aquilo que está sobre ele seja transferido para você. Viver em um ambiente de desonra é o pior ambiente que existe. Você sabe por que o presídio é o pior lugar para se viver? Porque não existe honra no presídio. Não existe honra. Agora, por que a igreja é um ambiente favorável? Porque na igreja existe honra. Existe um ambiente propício para você desfrutar de abundância, de favor e de graça. Agora, o ambiente de honra é aquele ambiente onde há respeito, onde há reconhecimento espiritual da unção. E isso é fundamental, querido, para você apropriar daquilo que o Espírito Santo quer fazer. Então, existe algo que Deus quer passar para você, através da vida do pastor Rubens e da sua esposa. Agora, para você receber, é necessário que haja honra. É necessário que haja respeito. E é muito ruim quando você encontra pessoas desrespeitosas. Não existe nada mais desrespeitoso. Esses dias uma pessoa chegou para mim, para me cumprimentar, né? E chegou, e aí, velho? Pá! Pegou na minha mão. Eu falei, e aí o quê? Volta aqui. Não, pastor, é só um jeito de cumprimentar. Mas você não cumprimenta o homem de Deus assim, ainda mais o seu pastor. Não, velho não. Tem o nome. Eu sou novo ainda. Esses cabelos brancos aqui, tá errado. Tá tudo anulado, no nome de Jesus. Sou novo, sou jovem. Não tem velho não. Ela, não, mas você tem que me ver como profeta de Deus. Como alguém que te honra pela palavra. Como alguém que fala e você ouve e entende. Que é um homem de Deus. Senão, ele vai me ver aqui no púlpito, pastor Rubens. Não, quem que é aquele lá? Não, é o velho que está pregando aí. Não. Consegue me entender? São detalhes que fazem a diferença e transformam o ambiente num lugar respeitoso.
Por isso que acredite, existe algo que Deus transmite para você por meio da honra. Sabia? No inferno não existe honra. Não existe honra, só existe honra no mundo espiritual. Por isso, viva uma vida debaixo de honra. E para encerrar, o último tipo de pessoa que não prospera, que não avança, que sempre vai fracassar, é o avarento. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 15, versículo 10. Eu gosto desse versículo, porque esse versículo ele diz algo muito poderoso. Ele diz assim, olha: livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração. Olha que palavra forte. Não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda obra e em tudo que empreenderes. Deus está falando o seguinte: olha, cuidado para que na hora de você dar, abençoar, ofertar, você não tenha um coração maligno. O que é ter um coração maligno? Simples. Você sabe o que é ter um coração maligno? É ter um coração que dá sem alegria. Irmãos, deixa eu te falar algo. Muitos desafios acontecerão aqui nessa igreja, no nome de Jesus. Vocês irão terminar, vocês vão ter um dos prédios mais bonitos dessa cidade. Diga amém. Já está muito bonito, vocês já estão na frente assim, de 90% da comunidade. Mas ainda há muita prosperidade visitando vocês. Mas eu te digo uma coisa: quando você for ofertar, não seja maligno no teu coração. Não dá com tristeza, não dá com raiva, porque a prosperidade só visita aqueles que dão com alegria. É o que Paulo fala. Paulo ele diz, olha, dê com alegria. Quando você entrega com alegria, o Senhor te honra. Queria que você se colocasse em pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor Jesus. A pessoa que dá, ela tem que dar com o coração alegre. Deixa eu te contar uma história. Teve um dia, muito tempo atrás, que um pastor, ele sentiu no coração de dar um presente para um irmão, lá da igreja. E ele pegou e ligou para esse irmão, falou: irmão, onde você está agora? Aí ele falou: pastor, eu estou exatamente agora no intervalo do almoço do meu trabalho. Eu posso passar aí para te pegar? Eu quero te dar um presente. Ele, ué, claro, na hora. Aí ele pegou o irmão, levou ele num shopping, numa loja bonita, comprou uma camisa para ele, falou assim: olha, eu quero te honrar e te dar um presente, quero te dar essa camisa. A camisa custou R$450, uma camisa boa, de muita qualidade. Aquele pastor quis honrar aquele irmão naquele dia. Na hora que ele coloca o irmão no carro e começa a voltar para o trabalho, para deixar o irmão no trabalho, aquele irmão começa a chorar de maneira copiosa dentro do carro. Ele chora. E aí aquele pastor, ele pergunta para o irmão: irmão, por que você está chorando tanto? Ele falou assim: pastor, porque tem 10 anos que eu não ganho presente de ninguém. 10 anos que eu não ganho presente de ninguém. Aí o pastor: é mesmo? Pastor, mas tem mais uma coisa. Ele: o quê? Tem 10 anos também que eu não planto na vida de ninguém. Presta atenção. A avareza, ela corta o ciclo da prosperidade. Sabia disso? O avarento é aquele que não dá com alegria. Às vezes ele até entrega a oferta, mas ele não entrega com alegria. Ele entrega com desconfiança, ele entrega, ele retém. Não é o que Deus pediu para ele entregar, ele retém. Ele não dá, porque ele é avarento. Ele não confia.
Um dia uma pessoa chegou para mim, porque eu cuido das finanças da igreja já há muitos anos. E ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero saber o que a igreja está fazendo com o meu dízimo. Eu rapidamente liguei ali o computador, mostrei as planilhas para ele, perguntei: fala para mim qual que é o documento que você quer, de qualquer coisa aqui que eu trago para você. Mostrei para ele. Aí ele pegou: não, beleza pastor, obrigado, é isso mesmo. Aí na hora que ele estava se levantando, eu falei: não, mas não levanta não, que eu quero falar com você. O quê? Eu quero saber o que você está fazendo com os outros 90. Porque eu estou administrando 10, você administra 90. De quem será mais cobrado de Deus? Porque o que você tem é tudo de Deus. Mas Deus pede para você entregar 10 e você administra os outros 90. Mas é tudo de Deus. Não tem esse negócio, não, de Deus é só 10. Não, de Deus é tudo. E quando você entrega para Deus tudo, Deus, Ele multiplica o que está nas suas mãos. Uma pessoa generosa, ela é guiada pelo Espírito. Sabia disso? Ela é guiada pelo Espírito. Ela abençoa segundo aquilo que o Espírito Santo direcionou. Então tem muita gente que tem o coração inclinado para ajudas sociais. Então ele fala: eu vou dar dinheiro para abençoar obra social. Então ele distribui o dízimo dele em obras sociais, mas ele não acredita na igreja. Presta atenção, existe um princípio espiritual. Mateus capítulo 16, a Bíblia diz assim, olha, Mateus 16, vamos ler esse texto para a gente encerrar, e eu vou orar por você, para que você seja abençoado de uma maneira especial. Mateus 16 diz assim, olha, indo Jesus, Mateus 16 verso 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas e vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, a pedra é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus, ele fala um princípio espiritual aqui, sabe qual que é? Não tem como você acessar as riquezas do reino. Tem muita gente falando de reino aí na internet, tem ou não tem? Mas ele fala do reino sem conhecer o reino. Por quê? Porque você só pode acessar o reino se você viu a igreja. Porque a chave do reino está na igreja. Deus falou o seguinte: eu vou te dar as chaves do reino. Quando você acessa a igreja, por meio do fluir do Espírito, da comunidade, dessa vida em abundância que existe, desse transbordar de graça que há entre nós, quando você acessa a igreja, assim, você acessa o reino. Quantos estão me compreendendo? Nesses dias, você irá experimentar do desfrute, da graça, da abundância, dos céus sobre a sua vida. Você irá experimentar de favor abundante do Espírito. Você vai perceber que a partir de hoje, a partir desse congresso de finanças, Deus, ele começou a destravar bênçãos espirituais, de maneira que aonde você colocar as suas mãos, haverá o selo da graça e do favor do Espírito Santo. Eu quero que nessa noite você estenda as suas mãos como quem recebe um presente, e o Espírito Santo vai liberar graça sobre você. Se você pode nessa hora, feche os seus olhos. Pai, eu quero abençoar a vida dos teus filhos. Eu quero declarar em nome de Jesus que os céus estão abertos sobre eles. Senhor, eu profetizo e declaro graça abundante, vida abundante. Ó Deus, que cada um deles possam experimentar, ó Deus, do teu favor, da tua glória, da tua bênção, ó Deus, da tua vida. Espírito Santo de Deus, faça florescer o trabalho das mãos dos seus filhos. Ó Deus, que cada um deles
possam experimentar de abundância, de vida, de favor, de glória de Deus. Senhor, honra os teus filhos, aonde eles estão estabelecidos nos negócios, ó Deus, nas suas empresas, nos seus trabalhos, ó Deus, em cada área da vida dos teus servos. Eu quero profetizar e declarar céus abertos, provisão abundante, milagre de Deus. Senhor, supre os teus filhos de uma maneira especial, derrama graça sobre a vida deles, para que eles desfrutem do teu favor, da tua glória, do teu poder, da tua unção e da tua vida. Pai, em nome de Jesus, libera a tua glória, em nome de Jesus. Senhor, eu quebro agora também toda obra maligna que tem de alguma maneira prendido e travado a vida dos teus filhos, ó Deus, para olhar para frente e ver o milagre e o extraordinário. Quero declarar que o poder de Deus é liberado sobre os teus filhos, ó Deus, a provisão e o milagre dos céus é derramado sobre eles, para que eles possam experimentar da sua abundante graça e do teu favor, em nome de Jesus. Diga comigo assim: eu creio. Diga com fé: eu creio que nesses dias eu experimentarei do suprimento, da provisão, do milagre da parte de Deus. Diga assim: os céus estão abertos sobre a minha vida e eu viverei extraordinário no nome de Jesus. Louvado seja Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Pastor Rubens, obrigado pela oportunidade, e fique conectado conosco na Vinha FM, no nosso Instagram também. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito você.